Pessoal, vamos aí para a última aula teórica, né? E depois dessa a gente faz uma avaliação. Conversei com a presidente de sala e, igual eu falei, eu estou gravando os vídeos porque a maioria geralmente pediu para gravar e postar, que daí tem uma acessibilidade mais tranquila. Mas como a gente vai entrar em cálculos, a gente pode ver o que pode ser feito, tá? E dá para gravar também, manter nessa situação, gravando e mostrando. Ou faz uma parte conectada e posta uma. A gente vê, tá? Se vocês acharem aí conveniente, né? Quando entra cálculo, mas são cálculos simples, né? Só para vocês terem mais uma noção de como é que funciona o chão de fábrica, essas situações, tá bom? Mas enfim, vamos terminar essa parte. Como é o finalzinho antes da nossa avaliação, acaba sendo um pouco mais reduta, né? A questão da aula dela. Vamos lá então? Então, antes do cálculo, a gente vai começar a trabalhar a percepção do planejamento de capacidade de uma empresa. E então, essa parte teórica, ela vai ao encontro depois do cálculo. Vocês vão perceber que tem tudo a ver a parte teórica com o cálculo que é prático, né? Voltado mesmo à indústria, ali, à empresa. Pode ser uma indústria, pode ser uma loja, depende muito. Mas para pensar no planejamento de capacidade, a gente vai desde o quanto essa empresa consegue produzir, o quanto que ela consegue entregar, para fazer toda essa percepção, tá? Vou te dar um exemplo. Se você pegar aqui uma indústria, ela vai lá e lança uma campanha, e essa campanha faz com que aumente 20% as vendas. Legal, você aumentou 20% as vendas, tá, mas quanto que custou isso? E eu tenho capacidade produtiva para entregar 20% a mais? Para ter uma ideia, assim, a médio exemplo, antes eu vendia 100, minha capacidade é 100, aí eu jogo uma promoção que me faz vender 20% a mais, eu vou vender 120, eu tenho condições de entregar 120 unidades a mais? Entendeu? É essa percepção que a gente vai ter nesse contexto. Então, o planejamento de capacidade pode ser considerado como a quantidade máxima de produtos e serviços que pode ser produzido em uma unidade produtiva, em um dado intervalo de tempo. O que é isso? É quanto que eu consigo fazer em um mês, em um dia, uma semana. Quanto que eu consigo entregar. Entendeu? É essa situação que a gente tem que ter a percepção. Tem restrições? Tem. Muitas têm restrições. Por exemplo, tem ociosidade, tá? Tem a questão de estoque, a entrega de um fornecedor, tem gargalo na operação. Para você entender melhor, vamos pensar o seguinte: o que pode restringir uma capacidade? Às vezes eu tenho capacidade de produzir 1000 unidades por dia. Pensa assim, legal, eu consigo produzir 1000 unidades por dia. Mas se eu trabalho, por exemplo, com sorvete, chega no inverno, eu continuo produzindo 1000 unidades por dia? Qual vai ser minha política? Eu vou gerar estoque para o próximo período? O quanto que isso vai me custar? Meu estoque, eu tenho estoque para responder rapidamente, aí chega o verão lá e você não estocou e você tem que entregar. O que é o gargalo numa operação? Uma máquina mais lenta que a outra, que você tem capacidade de produzir 1000 unidades por dia. Aí pensa numa sequência lógica. Você vai precisar aí, digamos, de 5 máquinas, tá? Então, se você pegar aí 1000 e dividir pela 5, cada uma tem que ter uma quantidade sequencial de produtos para ser entregue. Aí uma não está no mesmo ritmo que a outra, ela está fazendo menos, é um gargalo. Uma máquina quebra, você não consegue terminar o produto, isso é um gargalo. Ela quebra com certa constância, ela não tem a mesma velocidade, isso é um gargalo. Então esses são os gargalos de operação. O planejamento e controle da capacidade é uma tarefa para determinar a capacidade efetiva de operações, de forma que ela possa responder à demanda. Isso significa reagir às flutuações de demanda, conciliando entre fornecimento e demanda, ou seja, introduzir ou eliminar incrementos de grande capacidade física ao longo prazo, expansão ou redução. Em resumo, é você ser mais versátil, você ter uma resiliência, você aumentar a sua capacidade no período que as demandas são maiores,
e conseguir diminuir a sua capacidade quando as demandas são menores, por exemplo, período de sazonalidade. Aí você lembrar da ideia que eu falei de um sorvete, é uma sazonalidade. Você vende mais no verão e menos no inverno. No verão você tem que ter mais capacidade produtiva, no inverno você vai reduzir isso. Mas todo produto tem sazonalidade? Tem, todo produto tem uma sazonalidade. Seja ela, por exemplo, fábrica de bebidas, você vai vender muito mais nos finais de ano e feriados. Feriados prolongados, tem que se antecipar a isso, para que não falte produtos, tá? Qual que é a sazonalidade? Você vende, se for uma loja, um período, ela pode ter, por exemplo, um período pós-pagamento. Após o quinto dia útil, automaticamente seu volume de vendas são maiores. O que são volumes de vendas maiores? A pessoa está com dinheiro e vai comprar mais, é fato. As compras por impulso são maiores. Se você tiver, por exemplo, aí você tem que planejar a sua capacidade, o seu estoque conforme esses períodos. Pagamento, e muita gente recebe o famoso vale, que é após o dia 20. Então esses períodos são maiores. Dia 30, dia 31, 1, 2, 3, 4, 5, até o quinto dia útil, esse é um período mais baixo. Então, a gente pode ter planejamentos de curto, médio e longo prazo. A médio e curto prazo são decisões de ajuste de capacidade de produção e operações. Decisão de ajuste de capacidade de produção e operações no médio prazo envolve uma avaliação de demanda de 2 a 18 meses, períodos que pode variar alterando o número de horas, equipamentos e de funcionários. Deve-se considerar ajuste de capacidade a curto prazo, exemplo, parques aquáticos, caixa de banco, segurança, etc. O que é isso? Uma empresa tem que se adequar a se planejar sua capacidade em relação a médio prazo, a curto prazo. O que é a curto prazo? Caixa de banco. Por que é só caixa de banco? Existe um volume maior de pessoas nos dias de pagamento. Um parque aquático. Ela vai ter que parar para pensar em questão de funcionários, se precaver no período de altas, que é o verão, por exemplo. Eu vou ter que contratar funcionários temporários, eu vou ter que ter mais insumos. Isso é parar para pensar em todo esse planejamento de capacidade. Demanda de capacidades agregadas. Definir o nível de capacidade no médio e curto prazo em termos agregados, ou seja, preocupação com volume amplo e geral, diferentes produtos, serviços não agrupados, de forma a obter uma visão geral. Por exemplo, um hotel pode aumentar a oferta de quartos, porém não considera a individualidade de hóspedes. Tá, o que eu posso fazer? O cara pode ir num hotel que é época de verão, eu vou aumentar a quantidade de quartos, legal. Quartos que tipo? Solteiro? Casal? Família? Qual é o perfil dos meus hóspedes? É família? Então eu tenho que agregar. O que é isso? Agregar. Parar para pensar no perfil do meu cliente em relação a essa situação. Tal como o meu foco, o meu nicho principal, ele é família, então eu tenho que parar para pensar agregado. Os quartos que eu tenho que aumentar são família. São pessoas solteiras, então os quartos que eu tenho que aumentar são para pessoas solteiras. Entendeu? Por isso que ele fala agregado, é pensar no seu tipo de cliente, na sua operação produtiva, para aumentar ou diminuir a capacidade. Objetivos do planejamento e controle da capacidade. São decisões tomadas por gerentes de produção no planejamento de suas políticas de capacidade ofertarão diversos aspectos no desempenho. A gente considera como gerente de produção, mas às vezes a pessoa não pode ser considerado um gerente geral, por exemplo. Ele tem que planejar a capacidade. Serviço é uma operação, né? Então o que acontece? Eu tenho um gerente de um hotel. Esse gerente desse hotel, como que funciona? Esse gerente desse hotel, ele não produz, ele é um serviço. E nesse processo de serviço, ele tem que planejar a operação dele. O que ele planejar a operação? Estou chegando no hotel, meu hotel é de verão. Quantos quartos eu vou ter? Agregado, lembre-se. Quem que é o meu foco de cliente? A família, vou ter mais quartos de famílias. Então é isso que ele está querendo parar para pensar. Então você planejar o controle, o planejamento e o controle da capacidade. E quais são os objetivos desse planejamento, desse controle? Custo.
Por exemplo, cara, para manter o mesmo exemplo, para ficar bem fixado, imagine da seguinte forma: se eu coloco mais quarto, eu contrato mais pessoas, tem custos maiores. Eu vou realmente ter esses hóspedes? O que está me dizendo hoje? Por exemplo, em períodos de Covid-19, em época de verão, não adiantaria eu contratar, por exemplo, mais funcionários, porque vai ficar baixo a questão de hóspedes, desde a questão do medo das pessoas de saírem de casa até questões de afetou a economia de modo geral. Então, os custos podem ser afetados. Número de entrada e saída, pensa nesse hotel, vou ter que ter mais insumos. O que são os insumos? Se eu ofereço café da manhã, eu tenho que comprar mais isso, mais aquilo, entendeu? Então, aumenta o custo. Eu vou ter um retorno desse custo. Receitas, não só o custo, mas quanto que eu vou receber de dinheiro, né? Aí vem aquela ideia, você vê que uma coisa liga com outra. Eu vou receber esse dinheiro, quanto que eu recebo, eu tenho condições, um capital de giro, se eu vou ter capital de giro imediato, porque uma indústria é aquela história, você compra um insumo, você transforma o insumo, para depois você vender para você receber. É a mesma situação, como que é o capital de giro? Eu tenho caixa para aumentar esses quartos por esse volume, para entrar mais hóspedes, que esses hóspedes ainda vão pagar, entendeu? Eu tenho capital de giro, eu tenho que analisar isso também. Qualidade, cara, tudo que você aumenta, você tem que prezar pela qualidade, não haver perca da qualidade, na verdade. Qualidade dos bens, qualidade do serviço, aí vai desde o atendimento até a parte de contratação de pessoal, como que vai funcionar isso. Toda essa situação que a gente fala, por exemplo, é o parque aquático, é o hotel, eu vou contratar funcionários temporários, mas se você contrata uma pessoa e já na alta temporada, não dá nem tempo de treinar a pessoa, ela vai lá e mete o louco pra cima e tá atendendo de qualquer jeito. Então, assim, eu me prevenho, eu faço, antes de começar, eu faço um treinamento geral, eu ensino o atendimento, o que que eu quero. Então, por exemplo, que seja uma indústria de transformação, você vai construir um produto, você põe uma pessoa, só que ela não está acostumada a trabalhar na sua empresa, ela veio de outra. Como que é o processo produtivo, ela não sabe produzir, entendeu? Então, tipo, a pessoa vai entrar, ela pode cometer erros, pode perder produto. Então, eu paro para pensar, cara, eu vou contratar, de repente aquela fornecedora aumentou minha demanda nesse período sazonal e eu vou ter que aumentar minha capacidade, mas será que meu fornecedor tem como me entregar essa matéria-prima dentro da qualidade que eu estipulo? Velocidade de resposta, a gente fala de qualidade, a gente vê a velocidade de resposta. Tá, por exemplo, aí volta aquela ideia do fornecedor, se ele realmente ele tem condições de me entregar o que eu preciso. Então, quando você faz essa previsão de demanda, você tem que estar alinhado com os seus fornecedores para estar olhando lá na frente se ele consegue te entregar isso. Porque não adianta você planejar e esquecer o em volta. O que é esse em volta? Essa pessoa com quem eu fiz essa pessoa que fez esse planejamento, que vai aumentar a demanda nesse período sazonal, que vai acima da capacidade. Eu planejo minha máquina, planejo meu equipamento, mas um fornecedor ele tem velocidade de resposta, ele consegue entregar para suprir, para manter minha linha de produção, ou manter meu serviço. De repente volta a ideia do hotel para manter bem fixo na sua cabeça, o exemplo. Eu tenho um hotel e eu ofereço café da manhã, eu tenho 100 hóspedes em média dia, agora alta temporada vai aumentar 30%, vou ter 130. Quem são os meus fornecedores? A padaria que atende meu café da manhã, ela tem condições de aumentar um volume desse? Ela está preparada para te atender em 100. De repente você vai pedir para ela 130, é 30% a mais. E se ela tiver no volume de capacidade dela, tem velocidade de resposta? Aí volta aqui, você vê que uma coisa liga com a outra. E eles vão conseguir me entregar isso porque toda essa ideia da confiabilidade do fornecimento. Por exemplo, se o fornecedor tem essa capacidade, é confiável, então você vê que tem tudo uma sequência: qualidade, resposta, confiabilidade. Então tem toda essa situação, tá? Falamos aqui dos nossos objetivos. E a empresa tem que parar para pensar nessas situações, na resiliência que ela tem, se ela tem realmente essa flexibilidade, se ela pode realmente fazer isso, se ela tem condições, se ela é flexível.
E flexível de que forma? Em especial a de volume. Se ela já tem essa flexibilidade, se será melhorado por capacidade excedente, se a demanda e a capacidade estiverem em equilíbrio. A operação será capaz de responder a quaisquer aumentos inesperados de demanda. O que é essa operação? Se eu tenho uma flexibilidade de aumentar a produção, o que eu tenho que fazer? Às vezes é um processo simples, eu consigo contratar uma mão de obra temporária para suprir essa capacidade, eu posso aumentar a velocidade das máquinas para trabalhar a pleno vapor, eu consigo reduzir, eu consigo aumentar. A minha empresa ela é modular. O que é modular? Eu consigo ampliar ela de forma rápida em módulos que eu consigo aumentar toda a minha capacidade. Então isso é um pensamento sobre flexibilidade. Pense agora nos requisitos para medição dessa capacidade. O que eu preciso pensar? Quais são os requisitos mínimos necessários para que eu consiga mensurar se eu consigo ou não fazer isso? Quais são os requisitos? Quais são o meu checklist? O que eu tenho que analisar ali, pôr no papel para ver se eu consigo realmente ser flexível, ter essa resiliência, essa adaptabilidade de aumentar e diminuir minha capacidade produtiva conforme a demanda, pensando naquele cliente sem perder qualidade, sem onerar custos, deixar os custos altos, sem que eu tenha uma quebra de capital de giro, sem que eu tenha que depender de capital de terceiros, fazer empréstimo e pagar juros altos. Tá? Quais são os requisitos? Eu tenho que analisar a composição dos meus produtos. Se ele é padronizado, lembra que a gente falou bastante disso? Quais são os componentes que eu uso? Se ele for padronizado, se eu coloco na linha, eu consigo mensurar mais rápido quantos produtos eu consigo produzir hora. Mas se ele é customizado, aí vai direto na situação da customização, que precisa de uma mão de obra mais especializada. Entendeu? Então, como que é a composição do meu produto? Ele é uma linha? Tinha esquecido de ligar minha caneta. Ó. Ele é uma linha sequencial? É só montar e entregar? Meu fornecedor ele consegue fazer isso? Então eu vou parar e fazer meu checklist. A composição dos meus produtos. Eles têm tempos de produção? Um determinado produto, por exemplo, pode levar, pelo processo natural dele, um líquido. Uma misturação de produtos líquidos para gerar um terceiro produto. Você tem que mexer ele por 2 horas e leva 2 horas para resfriar. É 4 horas. São 4 horas. Não, é só misturar os dois e para misturar os dois eu levo esse em torno de 20 minutos. Olha a diferença de tempo. Como que ele é composto? Não, produto de linha de montagem. Não, é um produto que eu compro pronto e revendo. Em toda essa situação aqui, tá? Composição de produto. O processo de fabricação. Quanto que demora esse processo de fabricação? O que é o processo? Ele é em linha? O tempo de processar ele? Como que vai demorar cada máquina? Você vai colocando. É um processo manual? Ele é automatizado? O tempo de cada processo? Fatores humanos também é um requisito muito importante. Dependendo da situação, eu vou lá e compro, por exemplo, do hotel. Eu contrato um novo funcionário temporário. Essa pessoa, ela tem habilidade, de repente uma camareira, ela prepara um quarto em 20 minutos. Um novo funcionário que você contrata, ela leva meia hora. Então, questão de tempo, você já tem 10 minutos de diferença de um funcionário para o outro. Mas ela é temporária, ela está motivada para aprender e fazer em 20 minutos em pouco tempo, porque ela sabe que é temporária. Às vezes você não tem. É claro que você pode deixar claro, às vezes você deixa claro que é só por aquele período, não vai ter efetivação. Isso vai afetar diretamente a motivação. Os fatores operacionais dessa situação toda. Equipamentos que são mais lentos, que podem afetar, que acabam gerando gargalos, ditando um ritmo de produção. Fatores externos que podem dar uma travada no negócio que você está expandindo ali para aquele momento sazonal.
Exemplo, legislação trabalhista, antipoluição, de repente você vai precisar aumentar a sua produção e vai lá, sai uma situação que você tem que comprar um filtro e você planejou para daqui esse aumento de produção daqui a um mês. Tem que estar rodando, só que esse filtro aqui ele leva 2 meses para chegar e ficar pronto, instalado. Economia, como que tá esses fatores da economia? Cara, tem coisas que são todas afetadas por economia. Em período de recessão, todo mundo põe o pé no freio. Não tem condições, vai pôr o pé no freio. Então as pessoas vão realmente viajar, não vão pensando no hotel, vai haver um consumo maior mesmo. Ou especificações, se você pegar aí um princípio da economia, como que está o PIB da indústria, como que está o crescimento da indústria, como que está, eu trabalho numa área que não é indústria, é agro, não sei, estou citando de exemplo. O preço da soja subiu, o preço do milho subiu. Então realmente o pessoal vai comprar mais isso, entendeu? Então são fatores externos. Aí a gente lembra muito daquela ideia, né, que vocês já devem ter trabalhado, da SWOT, né, conhecida fofa. Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças, forças, fraquezas, oportunidades ali, ameaças, a fofa também, né? Traduzindo aqui do inglês para o português, que é a fofinha, fofa, vamos colocar aqui. Por isso que a gente fala muito da SWOT, né? Que é essa ideia que a gente tem que estar analisando. É a mesma coisa, SWOT e fofa, né? Só que aqui está em inglês em cima e embaixo está aqui em português. Pontos fortes, oportunidades, pontos fracos e ameaças. E a medição de capacidade a gente deve ser o quê? Expressas em termos úteis, numéricos, aquilo que realmente importa, para que você faça realmente um planejamento e um controle dessa capacidade. E assim que as previsões forem somente expressas em termos monetários, sem identificação da capacidade em relação da demanda, poderá acarretar problemas, por exemplo. Tá, não entendi isso aqui. Pô, sua demanda vai aumentar lá. Se tinha 100 hóspedes por dia para a gente voltar ao hotel, você vai aumentar 20%. Óbvio, você vai para 120. Aí você vai lá e pensa monetariamente. Nossa, eu vou ganhar tanto a mais, 20% a mais. Mas é isso? Tô pensando em número. Aí você olha e fala, não, vou aumentar 20% a mais, vou ter uma lucratividade de tanto a mais. Cara, mas se você aumenta 20% de hóspedes, você vai ter 20% a mais de custo. Então as previsões não é só questão em termos monetários. Então tem que identificar ali a capacidade em relação à demanda. Eu posso atender isso, eu tenho condições de manter a qualidade. Quais problemas isso pode me acarretar? Por exemplo, horas máquina trabalhada, desgaste de máquina, pessoal, horas extras. Se você colocar, por exemplo, isso aqui em termos de hora extra, o que vai acontecer? De repente, você vai pagar o tanto do aumento da capacidade em relação às horas extras que você acaba pagando, faz o quê? Aumentei a capacidade, mas aumentou as horas extras, automaticamente o que vai acontecer? Para e pensa. Não adianta nada você aumentar, você pagou tudo em hora extra. Às vezes os custos foram tão onerosos que você só teve dor de cabeça. Tá? Um planejamento desse para medição de capacidade, cara, é assim. Nível Brasil, vou explicar uma situação para você. SWOT, é americana, óbvio. Estados Unidos começou com essa ideia. Essa ideia de planejamento. São anos luz na nossa frente, não estou pagando papo americano, mas é que eles são mais evoluídos em relação ao negócio, tá? Outros países também, se você pegar a Índia, China, são mais profissionalizados, digamos assim. Para você ter uma ideia, a eficiência de um americano, não tenho certeza, mas do último dado que eu tinha visto, se não me engano, é 2,5 vezes maior do que uma eficiência de um profissional brasileiro, tá? Como assim? Porque eles são planejados. O americano ele vai lá, o cara que, sei lá, está na tubulação. Ele vai saber certinho o que ele tem que fazer, a tubulação, já leva o material certo, as máquinas e equipamentos já ficam no cinturão dele, leva tudo certinho. Mas no Brasil não é assim, cara. Vai pra vida real, você vai ver.
Às vezes o cara chega, não leva ferramenta, o cara tem que voltar a buscar uma ferramenta, é muita perca de tempo na operação. Você perde dinheiro com isso, tá? Então, nesse pressuposto aqui que a gente está falando, quando fala em ser tão exata quanto possível, existe problemas, a gente sabe disso. Mas, igual eu te falei, nível Estados Unidos são mais planejados, a economia é um pouco mais estável. Bom, não, bem mais, né? Estável. E no Brasil não, a gente tem várias situações que vão sempre mudando, não é só questão de coronavírus, são atritos políticos, aqui é muito mais difícil você fazer uma previsão, as coisas são muito voláteis. Mas entre não ter um planejamento é melhor que se tenha. A minha opinião é essa, tá? Então quando você faz o planejamento, você tem que buscar ser o mais exato possível, para você conciliar a capacidade com a demanda. Como que eu faço isso? Por meio de dados. Você pega lá os eventos que aconteceram. Digamos que não tivesse Covid nesse período, agora que nós estamos em 2021. Começou 2020, estamos em 2021. Mas se você tivesse lá em 2019, 2018, o cara que é dono do hotel, ele vai pegar lá quantas pessoas ele teve em 2018, quantas pessoas que podem vir em 2019. Olha, aumentou realmente 20%. Tá, mas aumentou 20%? Ah, deixamos de atender ainda 10%, aumentaria 30%, entendeu? Aí estipular o número e buscar ser exato. Analisar o ambiente para que seja realmente se concretize aquilo que você planejou, que você está medindo, que você está mensurando. Tá? Dar indicações da incerteza relativa. Se acontecer algum problema, o que a gente vai fazer? A verdade é essa. Tá? Tentar se precaver. Por exemplo, considerar a demanda real de um supermercado em diferentes horários. No caso de excesso de contratação, poderá haver de mão de obra excedente que acarretará em custos desnecessários. Então a gente tem que pensar nessa incerteza e relativizar isso. Quase todos os produtos e serviços têm alguma sazonalidade. É aquilo que a gente estava comentando, né? Alguns têm sazonalidade de suprimentos, por exemplo, uma torta de fruta pode ser consumida o ano todo, porém a fruta é típica de um inverno, assim haverá sazonalidade de suprimento no insumo. Então, automaticamente, essa fruta aqui no período que não é dela, ela vai ter um preço muito maior no período que não é dela, que ela vai estar congelada, por exemplo. Porém, se ela é do inverno, quando chega no verão, quer dizer, a colheita do inverno, você usou parte dela, essa fruta está congelada, só que esse insumo, quando você vai comprar mais desse insumo, automaticamente o preço vai ser maior, porque não é a época dela. E quando chegar a época dela, o preço vai ser menor. Então tem que considerar essa sazonalidade de preços. É comum isso daí em todas as empresas, mas eu tenho que parar para pensar nisso. Capacidade versus flutuações semanais e diárias de uma demanda. É aquilo que a gente estava comentando, só para você recordar. A saída da demanda pode ocorrer em um ano, porém existem variações de demanda que afetam a capacidade em curto e curtíssimo prazo. A gente estava falando, em médio e longo, tem um curtíssimo prazo. Por exemplo, pico de demanda de supermercado em horário de almoço e fim do dia, lógico. O pessoal que sai do trabalho, então você tem que estar mais precavido. E aumenta muito mais em época de pagamentos, né? Se no final do dia o pessoal vai no supermercado e tem um volume maior de pessoas, imagina uma época de pagamento, tá lotado. Demandas de estabelecimento podem ser mais curtas no começo do dia da semana e maiores no final de semana. Aí supermercado, mesma situação. Então eu tenho que preparar para esse pensamento diário. E no final do ano, que é uma sazonalidade maior, que é o planejamento de um ano, ela se estende muito, muito mais, né? Porque daí o pessoal tá com 10º, vai gastar mais, aquela coisa toda. Tá? Um feriado, que ele colocou aqui também, ó. O volume de pessoas aumenta. Então você percebe que eu posso ter curto prazo, curtíssimo prazo, curto prazo, médio prazo, longo prazo, capacidade. Curtíssimo prazo. O que pode ser um curtíssimo prazo? Pagamento dia 5, quinto dia útil, dia 20, né? Aqui é dia 20, normal, e aqui é o quinto dia útil, pagamento e vale. Beleza? Isso não, perdão. Esse aqui é curto prazo, desculpa. Curtíssimo prazo.
O curtíssimo prazo pode ser final do dia, dia a dia. Aumento de pessoas em questão do dia. À tarde tem que ter menos funcionários e à noite eu tenho que ter mais funcionários. Que é o sazonal de um supermercado. Vou colocar aqui fim do dia, né? Vou colocar só fim que você vai entender. Curtíssimo prazo, fim do dia. Curto prazo, dia quinto dia útil e o dia 20. Médio prazo, feriados que tem aí, você pode ver, geralmente feriados acabam seguindo uma trimestralidade. A gente teve a Páscoa, daqui a pouco tem mais um, entendeu? Aí eu tenho ano, sazonalidade. O que é sazonalidade? Final do ano, se for um supermercado. O que é esse final do ano? Aqui é longo prazo. O cara tem que estar preparado que no final do ano lá, de novembro, meio de novembro pro final. Até que período? Cara, até praticamente o mais alto, né? Vamos colocar assim, até o dia 10 de janeiro. Tem muita gente de férias, gastando ainda, aquela coisa toda. Já é um pico muito alto. Só que esse pico ele vai se estender até pós-carnaval. Entendeu? Pós-carnaval. Pá, escrever no touch aqui é complicado. Você entendeu? Então tem um pequenininho, o pequeno, o médio, o grande prazo. Tá? Então, quando a gente pensa nesse princípio da medição de capacidade, pode ser por meio da produção de produtos acabados. Eu posso trabalhar por medidas, tais como litros, quilos, toneladas, produtos, serviços, unidades, que eu analiso. Minha capacidade de venda de uma camiseta é, tipo, eu tenho 10 em estoque, vendo 10 por semana, sai essas 10, é unidade. Eu trabalho com litros, pode ser detergente, sei lá, leite, suco. Eu vendo tantos litros disso. Não precisa nem pensar no sabor, não precisa só na litragem. Aí tem os sabores que a gente pode diversificar. No inverno, mas no verão eu vou vender a mais. Quilos. A carne, por exemplo. Quantos quilos saem a mais? Um açougue. Época de fevereiro, de feriado, final de ano, essas coisas. E toneladas para insumo, depende muito. Aí é uma média de ferro, outras coisas. Por meio de insumos também, né? Que eu posso fazer essa medição. Aí como empresa de serviço, aí são vagas em hospital, quartos de hotel, número de assentos, que é avião. Opa, faltou fechar aqui, né, o parênteses. Número de assentos de um avião, ônibus, e assim vai. Vagas de leite de hospital tem que ser maiores em época de inverno. Indiferente do coronavírus, tá? Se não existisse nesse momento, os hospitais têm que estar preparados com mais leitos e mais vagas no período de inverno, porque a população idosa tem uma tendência a ficar mais doente mesmo no inverno, tá? Então, isso é um ciclo natural e eu tenho que estar preparado para isso. E a capacidade está diretamente ligada ao mix de produtos ou atividades, né, que você transmite. Se você tem um mix muito grande de produtos, entre outros. Aqui vai ter um exemplo, tá, pessoal? Que a gente vai trabalhar para a próxima aula, que a gente vai trabalhar específicos cálculos, tá? Isso aqui já é um exemplo de cálculo que a gente vai trabalhar. Tá aqui só para você entender, uma fábrica de um produto X, trabalha com 3 modelos. Aí a gente vai ter que pensar o tempo para montar essas unidades, qual o número de unidades produzidas no período. Aí se teve um aumento de demanda, quanto que a gente vai ter que produzir e qual o número seria produzido considerando isso, tá, pessoal? Mas isso aqui é só para você entender que serão os cálculos, não será nada difícil, tá? Você vê que são contas básicas, só para a gente chegar a um valor. Eu vou encerrar por aqui porque, terminando essa aula, na próxima a gente faz uma avaliação para fazer o fechamento desse primeiro período e depois a gente vai trabalhar com cálculos, tá? Sem problema algum. Beleza, meus amigos? Então tá joia. Muito obrigadão. Já eu posto para vocês essa gravação.